Olá, pessoal, muito boa noite a todos vocês. São exatamente 19 horas da noite, de uma quarta-feira, dia 16 de dezembro. E eu, Rafael Panonco, analista da Toro, estou com quem? Grande Rodrigo Cohen. É ele que vai conduzir e vai trocar ideia com a gente hoje na nossa live. Como é que tá, Cohen? Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Panonco? Grande prazer estar aqui com vocês. Fala, galera. Uma honra, cara. Estreando aqui no canal da Toro, cara, eu não tenho palavras. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E a audiência começa a subir, bastante gente entrando. Olá, Marcelo, aí, boa noite. Olá, galera chegando. Vamos nessa. Bastante gente, chegando agora. Boa noite, pessoal. Vamos dar 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. Vai puxando a cadeira e aí a gente vai começar a bater um papo sobre Bolsa de Valores, mercado, o que a gente olha para 2021. Vamos falar um pouco sobre day trade, swing trade, tudo que vocês quiserem, a gente vai falar. É como se fosse um happy hour aqui, eu e Cohen. Vamos bater um papo e vamos levando a nossa live. A gente deve terminar ali um pouquinho próximo às 20 horas, 10 minutinhos antes, 19h50. Então, esse primeira nossa live, eu e Cohen, a gente vai destinar ela para trocar uma ideia, conversar com vocês e bater esse papo. Beleza? Bem, quando a gente fala de Bolsa de Valores e aí a gente olha para 2020, a gente percebe que foi um ano extremamente atípico. No início de 2020, né, Cohen, ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu, recorde de circuit break, volatilidade para um lado, pandemia que assustou todo mundo, trouxe essa incerteza, não só Brasil, mas mundo afora. E aí, o que você traz de 2020 como uma retrospectiva, como um resumo? Quais são os aprendizados que o Rodrigo Cohen coloca um pouco para a gente? Temos agora já 200 pessoas ao vivo. Bom, boa pergunta, Panonco. Ninguém me fez essa pergunta até hoje, agora, né? Esse ano foi um ano totalmente atípico, um ano difícil, um ano volátil. E eu acho que o que a gente traz de aprendizado é várias coisas, né? Para mim, pelo menos, foi um ano muito bom, minha opinião. Para mim, né, pessoalmente, foi um ano muito bom. Um ano que a gente teve que se reinventar em diversos aspectos, não só no investimento na Bolsa, mas para a vida mesmo. Exato. Um ano que a gente foi testado, um ano que a gente teve que se utilizar de instrumentos que a gente talvez nunca tivesse utilizado antes ou soubesse que um dia fosse necessário, como, por exemplo, quando a gente fala de reserva de emergência. Né, as pessoas não dão muito valor a isso, né, até precisarem usar, igual um seguro de alguma coisa, né, até precisarem usar. Então, muitas pessoas tiveram que usar e não tinham. Então, entre outras várias coisas, foi um ano que de muito aprendizado, um ano novo, né? Um ano que vai ficar marcado, mas um ano que serviu, na minha opinião, para todos nós de muito crescimento. Eu acho que isso que a gente vai, pelo menos para mim, eu vou levar de grande aprendizado e de grande presente, né, que a gente ganhou aí do ano de 2020. Legal. Quando a gente olha para as outras crises anteriores, a de 2008 era a crise talvez mais recente, onde a gente teve uma queda das bolsas mais fortes. A gente sempre via a evasão de pessoas físicas da bolsa, né? Ou seja, a pessoa física normalmente sempre compra topo, vem de fundo, né? No pessimismo, no apagar das luzes ali do pânico, a pessoa física acaba realizando prejuízo e vai embora. E essa crise ela foi um pouco diferente. O que a gente viu foi cada vez mais pessoas vindo para a Bolsa. Isso é uma coisa bacana, né, para o nosso mercado financeiro, para o brasileiro que está começando a ver oportunidades de investir melhor, porque a gente sabe que a própria renda fixa, na taxa de juros que a gente tem hoje, não permite acumular patrimônio, a poupança nem se fala, mas isso foi uma coisa que eu realmente enxerguei como muito boa, esse crescimento de pessoa física. O que eu olho para o contraponto é que vem muita gente despreparada, sem saber como funciona, querendo ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo. Não sei se você enxerga da mesma forma. E a gente, como educadores, nesse nicho de mercado, a gente meio que toma o bastão e tenta atrair
mais pessoas possíveis mostrando o caminho correto. Eu acho que a trilha correta é sempre ter aquela visão de longo prazo, independente se você faça day trade de curto prazo ou qualquer outra modalidade, mas quando você está lidando com dinheiro, você não pode querer ganhar muito dinheiro no curto espaço de tempo, porque isso realmente não existe. É sempre querendo buscar aquele objetivo de acumular. O que você acha, Cohen? Eu acho que, bom, muita coisa, né? Eu acho que eu gosto muito de tocar nesse ponto, né? Mesmo eu falando muito sobre day trade, você, o Vitão, queria aproveitar e mandar um abraço para ele também. Mesmo a gente falando muito sobre day trade, eu faço sempre questão de enfatizar que não é só day trade, né? Day trade é uma das modalidades, talvez day trade nem é para todo mundo. E para mim, o melhor atalho para você ganhar dinheiro rápido é no longo prazo. Você precisa ganhar dinheiro um pouquinho, né, um pouquinho a cada dia. Isso sim é que vai fazer a grande diferença para você. E não em um dia só, né? Não espere que em um dia vai mudar a sua vida. Isso é um ponto importante. Segundo ponto é que a gente sabe que nessa quarentena a gente teve aí 1 milhão de investidores em torno disso entrando na bolsa, 1 milhão de CPFs. E a gente tinha até então 2 milhões, ou seja, a gente cresceu, né, um terço, a gente cresceu uma terça parte aqui desses investidores. A gente tem então o quê? A bolsa ela cresceu de 1 milhão de investidores para 3 milhões de investidores em mais ou menos uns 2 anos, a gente pode falar isso? 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos isso. Então a gente tem a galera, mas a maioria dos investidores hoje, eles têm uma experiência máxima de 2 anos. O pessoal sabe muito pouco, está aprendendo ainda, né? Está começando. Então é uma responsabilidade, como você falou, muito grande nossa, de realmente educar as pessoas e mostrar, de acordo com a nossa visão, né, o que trouxe a gente até aqui, qual é o melhor caminho para essas pessoas. E a gente, né, tem que ter a nossa responsabilidade sempre de direcionar da melhor forma essa galera toda. Exato. Eu vejo que o que aconteceu nesse ano é uma coisa um pouco sem volta. O que a gente via anteriormente era o número de pessoas físicas crescendo, e aí vinha uma crise e diminuía. Mas era bem pouquinho. Pô, a Bolsa, uns anos atrás, eu lembro, quando eu trabalhava em mesa de operações, tinha 400 e poucos mil CPFs, aí subia para 500 mil, 500 e pouco, aí voltava um pouquinho, ou seja, muito. Agora, cara, esse número foi avassalador, e eu acho que isso é um marco. Daí não volta. Eu acredito que as pessoas realmente estão não só querendo jogar ou investir ou querendo ganhar mais. Eu vejo que tem um número muito grande de pessoas buscando a educação, buscando o conhecimento. O conhecimento, eu falo que é uma coisa que ninguém tira de você, né? Eu posso aprender sobre uma coisa e posso falar, isso serve, isso não serve para mim. Mas pelo menos eu aprendi aquilo ali, eu posso opinar sobre aquilo. E quando eu vejo esse público chegando na Bolsa, eu vejo que tem muita gente realmente, cara, como é que faz? Eu não quero que você simplesmente fale, compra isso ou compra aquilo. Não, eu quero saber o porquê. E isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? Olha, por que 2021 tá legal de olhar para isso, olhar para aquilo? Então eu vejo que as pessoas estão interessadas na tese, em aprender como é que faz, e não ficar sempre só seguindo um call, ou seguindo uma orientação. Ô, Paronco, aproveitar aqui, abrir um parênteses, só de novo mandar um abraço para o Vitão, que está aqui no chat, acabou de aparecer. Vitão estava treinando, né? Estava pegando peso, ou estava correndo, fazendo alguma coisa. Agora sim, o cara apareceu aqui, então, Vitão, um abraço. E também mandar um abraço para um cara que eu admiro muito, eu não sei você, mas um cara que eu admiro muito, nosso grande, querido Gabriel Calas, que está aqui com a gente no chat também. Mandar um abraço para ele, porque sem ele, né? Então, é isso aí. Não, agora que ele fez o nosso eu não admiro ele, não, eu não gosto dele, não. Agora que a gente fez o nosso merchan, né? Pessoal, quero ver em que corretora, tá? Que o CEO da corretora aparece aqui no chat para falar que, né, mandar um abraço para quem está aqui transmitindo. Mas beleza, vamos voltar. É legal esse ponto que você falou, porque, pessoal que está aqui no chat, queria até ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Eu vivo dizendo, quando eu estou nas minhas lives, o seguinte: não é porque eu faço uma recomendação, não é porque o Panonco faz, não é porque o Vitão faz, que você tem que simplesmente fechar o olho e apertar o botão. Tá? Pelo amor de Deus, às vezes eu faço uma recomendação de, sei lá, comprar uma opção a seco.
vai ter uma oportunidade, vamos comprar a opção, tal e tal. A última que a gente fez foi BBAS, foi lindo, deu aí 180%, graças a Deus. Mas tem loss também. Então eu falo, aí tinha um cara perguntando no chat, poxa, mas peraí, onde é que é para apertar o botão? Que momento? Que preço? Eu quero botar, bota quanto dinheiro? Imagina se a gente fala pro cara, bota 1.000 e o cara não pode perder 1.000, por exemplo, e toma um loss. Então as pessoas... ainda, né? Exatamente, as pessoas têm que ter essa consciência, tem que ter, pessoal, vocês têm que ter essa consciência de que não dá para seguir, não é porque a gente está desse lado da tela que a gente sabe muito e vai acertar todas, claro que não, a gente estuda, talvez a gente saiba um pouco mais do que vocês aqui, mas mesmo assim, sempre podemos ganhar e podemos não ganhar, então o importante é você sempre ter responsabilidade, gerenciamento de risco de vocês, saber qual o seu limite de perda, caso a operação vá contra, saber qual é o teu objetivo de ganho para você poder bater a sua meta e sair, e acabou. Isso é muito importante, essa conscientização que o Panon acabou de falar. O mercado, ele tem uma coisa que é o perfil do investidor, a forma como você se comporta no mercado, é uma coisa muito pessoal, né? Não adianta eu falar para você, olha, essa operação aqui é para ganhar X e para perder Y, mas às vezes você olha, pô, mas eu não aceito perder Y, mas mesmo assim eu vou porque ele tá sugerindo, e isso traz o desconforto. Quando eu falo tanto do day trade, como do swing trade, ou de uma carteira de longo prazo, eu falo, olha, eu não tô querendo mostrar para vocês uma receita de bolo, eu estou querendo mostrar para vocês uma técnica, e aí você vai, às vezes, adaptar essa técnica da maneira com a qual você se sente mais confortável de lidar com o mercado. As pessoas têm objetivos diferentes, né? Ou seja, o objetivo de um jovem de 18 anos é diferente do objetivo de uma pessoa de 50, 60 anos. Ao longo da vida, os objetivos vão mudando, o perfil da pessoa vai mudando, fases da vida você toma mais risco, outras fases você não pode tomar tanto risco, e aí é uma coisa muito individual como você lida com o mercado, não pode ser uma receitinha de bolo. E aí, às vezes, as pessoas iniciantes acreditam que, eu estou vendo, o Rodrigo Cohen, ele é o mestre, ele tem a fórmula do sucesso. Não vai com essa mentalidade, mas aproveita o conteúdo que ele traz, que aí você vai assim, opa, isso que eu escutei encaixa com isso que eu aprendi ali, e aos poucos você vai criando um operacional, uma forma de investir e vai colhendo os frutos. Eu acho que é um pouco por aí. Ô, Panonco, deixa eu te fazer uma pergunta. Falando especificamente, né, sobre ações, sobre setores, você é analista... Você é analista fundamentalista, técnico, pleno, só para a gente poder... Sou analista técnico. Técnico, legal. O que você viu nesse ano de 2020, né, para poder trazer um pouco para o lado técnico mesmo, em termos de swing trade, de carteira? O que você viu que para você foi assim um achado, foi uma coisa que assim totalmente inesperado, como a bolsa em janeiro estava lá em cima e depois em março foi lá embaixo e agora voltou lá para cima, também uma coisa também inesperada. O que você viu? Que eu tinha até curiosidade de perguntar isso. Se eu falasse aqui, não, eu lá no bicho pegando, na crise, no momento de pânico, eu olhava para a bolsa e falava, isso aí vai voltar para o topo histórico. Não, eu não enxergava dessa forma. Porém, eu tento olhar para o movimento de queda, e independente se é uma análise técnica ou análise fundamentalista, que aqui a equipe aqui, ela sempre tem uma sincronia muito grande entre o técnico e o fundamentalista, porque o fundamentalista a gente trabalha os fundamentos da empresa e o técnico é o time de entrada. E aí a gente olhava para algumas coisas e falava, cara, isso aqui está totalmente irracional. Vou dar um exemplo. Quando eu olhava a Petrobras próximo a preços de 2, 3 anos atrás, onde ela estava envolvida no maior escândalo de corrupção, uma empresa altamente endividada, uma gestão operacional horrorosa, uma gestão financeira também bem ruim, e aí a gente olhava, pô, tá no mesmo patamar de preço. Opa, você tem oportunidade aqui. E aí outros exemplos, como a gente olha PetroRio, PetroRio é um papel que a gente sempre gostou do business, né? Ainda no segmento de petróleo, ela caiu para uma região de preço que no ano anterior, em 2019, a gente tinha feito uma excelente operação de alguns meses, ou seja, a gente voltou a recomendar. Então, muita coisa que a gente achava que estava meio fora de ponto, no final
fora de entrada no final de 2019, a gente começou a olhar e falar, cara, isso aqui tem que ter na carteira, isso aqui também tem que ter na carteira. Eu dei o exemplo de Petro, e uso também o exemplo dos bancos. Os bancos demoraram, né, ainda criou uma certa agonia, ansiedade, porque o mercado começou a subir, commodities começou a puxar, varejo e consumo puxou muito por causa do e-commerce, Via Varejo, Magazine Luiza puxaram, e aí quando você olhava o setor de bancos lá paradão, né? Claro, a gente ainda tem uma crise instaurada, a atividade econômica praticamente parada, o grande medo era aumento da inadimplência, ou seja, os bancos vão ter um impacto relevante, só que eu falei, preste atenção que bancos é um dos maiores pesos do Ibovespa. Indiretamente, quando você tem a entrada, seja de gringos, seja de investidores comprando Ibovespa, você tem uma entrada indireta no setor de bancos. Bancos, mesmo com os bancos digitais, tanto Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, vão continuar sendo business lucrativos, que têm uma boa margem, que entregam resultados. E aí, quando você olhava, o preço não tinha andado ainda. Então, a alocação, em um momento, no segundo semestre, a gente falava, bancos daqui a pouco anda. E aí começou a andar agora. Se você for ver, nos últimos, de novembro para cá, andou 20%, cara. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, puxou para caramba. Então, pegar essas oportunidades é que eu acho muito interessante. E aí as pessoas não precisam ser expert, não precisam entender do business, eu preciso olhar um relatório de bancos. Não, você pega, entende a tese, se ela faz sentido, se você concorda, se tem bons argumentos, você monta a sua alocação. Claro que diversificada. Normalmente eu não recomendo que você aloque mais que 10% de uma carteira em um determinado segmento. Então, tudo isso faz com que o investidor tenha uma performance melhor que o índice Bovespa, porque ele vai olhando para o momento, cara, esse setor pode se destacar. Qual é o setor que pode performar melhor que o Bovespa? Essa é a pergunta que todo mês eu fico me fazendo. Cara, e agora? O que a gente pode ter? Olha, eu vi que setor de varejo que subiu para caramba, o pessoal viu que o upside de banco estava melhor. Então, você vê uma troca meio que de posição de curtíssimo prazo. Então, identificar essas oportunidades eu acho legal. E não tem muito aquele time de comprei hoje, vendi amanhã, ou vendi daqui a 3 dias. Não, às vezes é a posição que carrega 1 mês, 2 meses para buscar 20%, 30%. Muito bom, muito bom. Ô, Paronco, quando você fala, eu estou te perguntando, mas fica à vontade, tá? Estou só perguntando porque é interessante até conhecer você, eu conhecer as pessoas, conhecer mais, né? As pessoas também aqui ouvirem, né, a palavra de um especialista tão experiente como você. Ô, Paronco, eu queria até também saber sua opinião, já que você falou sobre bancos. Bancos tem muito também o ponto, né? Que os bancos estavam muito pressionados pela questão das fintechs, né? Mas agora a gente vê nos últimos relatórios Focus tem mostrado que 2021, 2022, juros, até o próprio Banco Central, né, no Copom ontem falando que o ciclo de queda do juro da Selic deve parar por enquanto, e aí sim a Selic pode voltar a subir um pouco. Isso é bom para os bancos, né, porque eles conseguem ganhar mais, e com isso é um dos fatores que faz com que os bancos sejam mais procurados também. E eu queria saber a tua opinião sobre setores, sobre banco, que outros setores, você falou de varejo também. Queria saber o que você acha de construtora, se acha que é um momento bom, um momento interessante também, construtoras, tem alguma que você está de olho, ou o próprio shopping e banco também, se tem alguma, ou infraestrutura, coisa que você estaria de olho, assim, ou commodities, que você, na tua opinião, assim, deve bombar pelo menos no início de 2021 agora. Olha, falei de bancos, eu acho que bancos devem continuar performando bem. Setor de consumo, varejo de consumo, eu acho interessante, porque a pandemia ela trouxe um novo comportamento do consumidor, né? Até antes você tinha shoppings, as grandes redes, era um business muito físico. O e-commerce, que é o business que Magazine Luiza já vem fazendo há anos muito bem, acabou tendo não vou dizer uma preferência, mas uma obrigação do consumo, porque as lojas todas fechadas, as pessoas diminuíram o consumo, mas começaram a ter uma nova forma de consumir, que é pelo e-commerce. Eu acho que isso não morre, pelo contrário, isso veio para ficar. Então, olhar para consumo,
olhar para varejo e identificar quais são as empresas que estão focadas investindo no e-commerce, pode ser, não para início de 2021, mas pode ser uma boa aposta, de repente, para os próximos 2 anos. Então, olhando para o setor, eu olho com carinho para isso. Setor de construção civil, eu acho que a taxa de juros vai, sim, trazer esse lado financiamento da casa própria. O brasileiro ainda tem muito esse negócio de ter casa própria. Fugir do aluguel, né? A grande verdade é essa. E a taxa de juros mesmo, acredito que ela não vai ficar em 2%, ela deve se elevar, né, até porque a gente tem uma certa pressão inflacionária, a gente tem um cenário que deve puxar a Selic um pouquinho para cima, mas mesmo assim, ainda é uma região de taxa de juros reduzida, baixa para o Brasil, e isso vai sim trazer, quando a atividade econômica retomar, desemprego cair, a gente vai ver o setor de construção civil talvez num bom patamar de preço para as construtoras. Então é um setor que eu também olho. Cara, o setor de commodities sempre foi referência muito no Brasil, né? Quando a gente fala de Bovespa, de carteira, todo mundo fala de Petro e Vale. E são papéis que eu acho que tem que ter na carteira. Vale puxou pra caramba, minério de ferro está nas alturas. O pessoal vem falando do minério de ferro, que não justifica o preço atual, mas eu sempre falo que, junto com o minério de ferro, a gente tem China. E diante da China, cara, é uma coisa que não dá para você falar, não, é uma bolha, não, que consumo é com eles. Seja consumo interno, seja consumo de commodities, eles literalmente têm bala na agulha para comprar bastante. E eu acho que a atividade chinesa, ela pode sim para 2021 não só retomar, porque já vem retomando, ela é uma das primeiras que vem crescendo, que vem saindo da recessão, mas eu acho que ela deve acelerar. Eu acho que quando a gente olha para a Vale, ela tem um diferencial, ela tem um produto diferencial, a qualidade do minério da Vale permite prêmio, eu acho que é um papel que tem que ter na carteira. Claro, quem ainda não tem, talvez comprar agora pode ficar desconfortável se o papel corrigir 10%, 15%. Mas, olhando para o longo prazo, é um ativo que faz sentido. Paronco, antes de fazer a pergunta técnica, eu queria te perguntar um pouco sobre swing trade, sobre day trade também, mas eu queria pegar uma opinião sua. Desculpa estar perguntando muitas coisas, mas é porque é importante e é interessante até saber a sua opinião sobre essas coisas. Olha a contradição que a gente vive hoje, né? Até para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui poderem também compartilharem aqui dessa ideia. Olha a contradição. A gente tem a Alemanha em lockdown, e acabou de mostrar que atingiu um dos topos do Covid, da quantidade de pessoas acometidas. Estados Unidos também, o número de mortes e pessoas acometidas. São Paulo, no interior de São Paulo, eu li que os hospitais já estão com fila de espera para poder ser atendidos, para as pessoas, os pacientes serem atendidos. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, minha esposa que trabalha em parte diretamente com Covid, ela falou que o hospital dela está quase na mesma quantidade do início da pandemia. A gente tem nos países da Europa já algumas, como é que se fala? Algumas variações, eu esqueci o termo, mas alguns tipos no Reino Unido teve uma mutação, parece, do coronavírus que está preocupando. E a vacina, que nem começou ainda direito, começou agora, essa semana, mas ainda são os profissionais de saúde e as pessoas mais esportes e tal, a vacina que nem começou, ela não serve para essas mutações. Perguntei para a Flávia, minha esposa, falou, não, a vacina é para isso, para mutação não é. Então, imagina, então nem serve para isso. E mesmo assim, Estados Unidos batendo na máxima histórica, Brasil voltando aqui quase para as máximas também históricas, e poxa, e Bolsa é um dos termômetros, né, da economia e das expectativas, né, da economia dos países. Então, como é que você vê esse lado controverso? Será que 2021 pode ter ainda uma fase de Covid pior, de pandemia pior ainda que 2020? Porque a gente não sabe, né? Ou será que não? Todo mundo acha que tá bom, mesmo que tenha variação, mutação, hospitais lotados. Não, mas para mim tá bom, tô tranquilo, não vai acontecer com nada comigo. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que diante da incerteza, o mercado fica mais defensivo. Então, quando a gente tinha a incerteza de futuro, o Covid é uma realidade, o lockdown estava aí e não tinha nem uma luz no final do túnel sobre vacina. Então, você tinha uma incerteza de quando as coisas iam voltar ao normal, de quando ia ser retomado, né?
E aí, diante da incerteza, o mercado fica defensivo. Cai, sobe um pouquinho, mas sem aquele fluxo. Opa, vacina. Aí vacina aqui, vacina ali. Opa, ó, tá evoluindo, a vacina é eficiente em 90 e poucos por cento dos casos. Eu vejo que aquela incerteza diminui e o mercado, no curto prazo, ele tem um tom de irracionalidade, né? Sabe aquela corrida ao pote? O pessoal sai comprando, até chega um momento que o pessoal fala, ih, rapaz, talvez não era para ter comprado tanto. Olha o preço que a gente está pagando nisso. Será que faz sentido? Né? Ou seja, chega no momento que o pessoal fala, ih, já valorizou 30%, vamos vender metade, vamos encerrar. Quando você tem um coletivo pensando dessa forma, você tem a queda. E normalmente coincide com as notícias também pessimistas aparecendo. Então eu vejo que o mercado, ele no curto prazo tem uma irracionalidade e as notícias vêm para argumentar o movimento de mercado. Se você for olhar na realidade, poxa, todas as economias foram fragilizadas. Brasil, vamos falar de Brasil. Pô, a situação no Brasil financeira, que antes vinha querendo se ajeitar, a reforma da Previdência, o negócio vinha querendo entrar no eixo, e aí, de repente, vem isso, faz o país se endividar, a situação fiscal complicada, você tem toda a articulação política que é ruim no Brasil, ou seja, as coisas para acontecerem precisa de estressar muito a articulação política entre executivo e legislativo, você vê que as coisas não andam. Se você for olhar o cenário atual, ele hoje é pior do que o cenário que a gente tinha no início do ano, concorda comigo? Sim. E a gente está no mesmo patamar. Só que o mercado começa a olhar para o ano que vem. Quais são as expectativas de futuro? Opa, a vacina já chegou nos países desenvolvidos, daqui a pouco vai chegar para o mundo todo. Ah, mas tem um focozinho aqui de lockdown na Alemanha, ou no Reino Unido tem algumas notícias, mas ainda não fez quórum. Eu acho que ainda não fez, despertou a atenção de cautela. Então, enquanto a gente estiver nesse cenário, eu ainda acho que a tendência vai se mantendo de alta. A não ser que talvez alguma coisa venha impactar e trazer mais incerteza. Traz mais incerteza, o mercado fica defensivo, a gente tem movimento de correção mais forte. Top demais. Como é que você trada swing trade? Você faz recomendações, né, de swing trade nas suas lives e tal. Como é que é o seu operacional? Hoje, Coen, a gente tem um produto, né, que é específico de swing trade, que ele é o Toro Mais, né, onde a gente manda as recomendações para a nossa área logada de cliente, e os clientes também recebem no Telegram as recomendações com a explicação, com a tese. O que a gente busca hoje, praticamente, assim, não vou dizer 100%, mas, cara, 90% das nossas recomendações leitura de tendência clássica, o price action clássico, a reversão dessa tendência na leitura dos candles, e aí a gente usa uma média móvel para balizar o movimento, e aí a gente sempre busca upsides maiores que as recomendações de stop, e a gente faz uma gestão meio que de risco, mais, como é que eu posso dizer? Mais arrojada, que é o quê? A qualquer sinal de que o cenário altista se desfez, a gente busca antecipar uma realização. Então, são operações, às vezes, de swing trade de 3 dias, né, que ficam na média de 5% de gain, taxa média de gain, e a gente tenta manter esse equilíbrio. A média dos gains, a média dos loss, a média do gain ser superior, e aí você precisa simplesmente de uma taxa de acerto de acima de 50%, que hoje, na nossa estratégia, está girando entre 60% e 65%. Então, mostra que o produto, no longo prazo, ele se vence. Mas a técnica em si, ela é simples. A gente busca muito algo que seja objetivo, tirando um pouco da subjetividade. Quando eu olho para a análise técnica, quanto maior a subjetividade, mais difícil é de mensurar o seu resultado, porque você vai ter sempre um viés, vai ter sempre um achismo. Então, quanto maior o lado objetivo da estratégia, mais fácil de mensurar os resultados e também de enxergar as operações. Que legal que você falou isso, porque quando você fala sobre subjetividade, né, a gente ensina muito para os
para os nossos seguidores que estão aqui com a gente, para quem acompanha as nossas lives também, alunos, o que seja, sobre a questão discricionária de você olhar o mercado, né? Que é você olhar e falar, cara, vai subir, eu acho que vai subir, porque você começa a criar um bando de motivos para você que acha que vai subir, eu vou comprar então, né? Ou vai cair, não, e aí eu vou vender. E o price action, como você falou, realmente ele traz uma objetividade muito maior. E é engraçado que eu, atualmente, quem me segue sabe que eu uso price action para fazer day trade, eu uso técnicas que eu desenvolvi, né, as estratégias, os setups, mas todas as minhas operações que eu recomendo de swing trade e também de day trade, eu hoje foco muito mais no trade quantitativo, que ele se baseia exatamente na estatística do que aconteceu nos tempos passados, eu aplico alguns modelos que eu desenvolvi, eu e a minha equipe a gente desenvolveu, a gente aplica os modelos no ativo naquele momento, e ele vai dizer a probabilidade maior de subir ou de cair ou de não fazer nada, né? E como a gente tem um histórico de resultados baseado nessas regras, fica até mais confiável para a gente poder fazer uma compra ou não. Então a gente elimina o máximo possível, né? Como você falou muito bem, a subjetividade, e eu acho que isso é o futuro, né? Cada vez mais a gente utilizar o conhecimento da máquina a nosso favor, a inteligência, né, computacional, o aprendizado de máquina, para que a gente consiga trazer os melhores resultados. As pessoas aqui escreveram sobre se vai ter recomendação de ação, pessoal, para 2021. Eu queria, de repente, até o final da live, Panon, que a gente pelo menos falar de uma ou duas ações aí que a gente olharia que seria alguma ação interessante para as pessoas para o 2020. Meio que uma expectativa nossa. Não vou falar que é uma aposta nem um chute, né? Que é feio. Mas meio que uma expectativa nossa, né? Porque ninguém sabe, né? A bola de cristal hoje não está funcionando aqui na nossa live. Então é difícil, né? Fazer assim a bola de cristal. Mas a gente pode dar aqui algumas assim, olhadas, né? Sem call, porque não vai dar ponto de compra. O que a gente acha de ações seriam interessantes, tá? Eu tenho algumas aqui na cabeça. A gente pode mostrar até o final da live. Tá bom, Panon? Vamos para o finalzinho, senão o pessoal pega e vai embora. Já vai correr pro home, bro. Beleza. Pessoal, a gente está com 505 likes, com 920 pessoas. Se a gente conseguir bater 1.000 pessoas, pelo menos, e pelo menos de 505 likes para 507 likes, aí já começa a melhorar um pouco a nossa chance de poder falar para vocês o que a gente acha, tá bom? Panon, quando você fala de day trade, você faz day trade, né? Exatamente. A gente recomenda day trade hoje na Toro. A gente tem um produto para day trade. Ah, legal. Mas nas lives, como é que é o sistema de live? Para quem não conhece, tem muito seguidor meu aqui, para a galera poder também seguir a Toro. Como é que é as lives que você faz? Quem é que apresenta? Você, o Vitão, tem mais alguém? Quais são os horários para a galera poder também ver vocês? Vamos lá, a gente tem o nosso canal do YouTube, que é o Palavra do Analista, onde a gente tem de 9 da manhã às 17 horas da tarde, o canal ele que é aberto, né? Onde você pode, claro, o foco acaba sendo no day trade, porque a gente está olhando o mercado. O pessoal que chega durante o dia quer olhar muito o day trade. Então, a grande maioria ali tá querendo falar do day trade, mas a gente também fala sobre swing trade, às vezes pinta alguma pergunta sobre fundo imobiliário, mas o Vitão é o cara que conduz, na maioria dos dias, a nossa live do Palavra do Analista. Esporadicamente, eu faço essa semana, eu fiz ontem, na terça-feira, alguns dias eu faço. Tem a Stephanie, que é a outra analista da equipe, que também faz. E aí a gente tem algumas lives que são salas fechadas para clientes que compram os nossos produtos. Vou dar um exemplo lá. Um pessoal que comprou um curso do Panonco, Trader de 0 a 100. Né? Aí ele ganha, como bônus, o Turbo Trader, que é um produto nosso para day trade. E aí ele tem encontros. Hoje, terça e quinta são os 2 dias na parte da manhã que a gente destina para operar junto com esses clientes, onde a gente mostra no detalhe, tenta passar o que a gente está vendo de mercado. Eu faço a quinta e o Vitão faz a terça. E aí na terça de manhã o Vitão não está lá no ao vivo no YouTube. Normalmente está a Stephanie ou outra pessoa. E nessas lives, né, a gente também tem live na quarta, que é mais para conteúdo educacional, ou seja, nivelar conhecimento. A gente tem a Stephanie, a gente tem o João, que é um outro analista técnico, que está sempre por trás. O João é o cara que eu falo que ele está sempre por trás do trade. Ele não aparece muito na frente da câmera, mas é o cara que está ali fazendo as recomendações, tá carregando o piano
piano junto. E a gente também tem um lado da equipe que é análise fundamentalista, que a gente tem a carteira do Pioneiros, que é um produto de small caps, a gente tem o Lucas, a Paloma, né, a Tainá, e na parte do trade também a gente tem o Helder, que chegou recentemente, tá junto com a gente também, conduzindo não só o day trade, mas também o swing trade, que é o nosso produto, que é o Toro Mais. Como é que é o teu estilo operacional, Panonco, para recomendar swing trade? Day trade, desculpa. Cara, eu gosto de operações mais longas. Pessoal que às vezes me acompanha no ao vivo até fica meio injuriado, porque enquanto eu faço uma operação, o Vitão faz 10. O Vitão, ele tá mais ligado no 220 ali e pega uma operação de 100 pontos de índice. Eu falo, cara, se eu for pegar essas operações, eu vou chegar com 50 anos, eu não vou ter mais cabelo branco. Só vou ter só cabelo branco, porque é um trade muito, muito frenético. Eu acho que isso, às vezes, dá uma estressada. Então, eu prefiro, às vezes, buscar uma operação por 300, 400 pontos de índice, 10, 15 pontos de dólar. É uma modalidade que, às vezes, você fica mais certeiro, querendo esperar a tendência se formar. Tem que ter um puta controle da ansiedade, cara, porque na primeira hora da manhã você fica ali querendo buscar operações, às vezes, onde não tem. E aí, quando você olha algumas outras estratégias, o Vitor usa ali 3, 4 estratégias de tempos gráficos menores, né? Seja, às vezes, num renco de ticks menor, que ele rapidamente foge para um lado, foge para o outro, ou numa periodicidade de 2, 3 minutos, que são operações 5 pontos de dólar, 100 pontos de índice, que funciona muito bem, que é o colega falando, que são as mordidinhas, né, que o Vitão lá fala. Ele funciona muito bem, porém é um operacional que depende de uma agilidade. É aí que as pessoas acabam por que muitas pessoas às vezes perdem dinheiro no day trade? Porque às vezes até querem fazer, entende, mas aquela agilidade, ou seja, a dinâmica de tomar a decisão rápido, e você está lidando com dinheiro, então tem todo um aspecto de equilíbrio emocional que envolve a tua tomada de decisão. Muitas vezes você não vai ter a tomada de decisão tão rápida que um scalper, um day trade mais curto exige. E aí as pessoas acabam atropelando, ou seja, ela sai da autoescola, acabou de aprender a dirigir uma moto e quer pegar uma moto de 1.200 cilindradas e andar 250. Cara, a chance de você morrer, se colocar num risco desnecessário no qual você não conhece, ela é grande. Então, vai naquela CGzinha de 150 cilindradas, andando devagarinho, conhecendo, faz algumas operações pequenininhas, ou seja, não mete a mão, não fica enchendo a mão de contrato. Eu falo que a coisa mais difícil é operar com um contrato. Um contrato não permite a realização parcial. Tá andando, aí volta, te dá a violinada, stop, aí você bate com o cotovelo na mesa, já fica com aquela dor, operar um contrato. Mas é extremamente necessário um contrato, porque é o aprendizado. O cara não aprende a ganhar com um contrato que quer operar 10. Ou seja, você não aprendeu a ganhar R$100, ou seja, com consistência. Eu digo, ganha 100, pede 50, ganha mais 100. Ou seja, não é para ganhar dinheiro, é para aprender. Aí ele já quer, não. Se for para R$100, eu nem quero. Eu quero para 1.000, 5.000, 10.000. Cara, vai dar dinheiro para o mercado. Isso não funciona assim. E por isso que você vê muitas pessoas, às vezes, perdendo dinheiro. Estão perdendo, mas não sabem por quê, né? É verdade. E quando a gente fala de perder dinheiro, eu queria até saber a sua opinião, porque eu falo muito sobre a questão de mindset, que eu acho importante. Queria saber a sua opinião. O que uma pessoa deve fazer para poder ter uma resposta melhor às adversidades, né, do day trade, que muitas vezes acontece, porque as pessoas, né, em geral, começam ganhando um pouquinho e acham que isso aí já é a história toda e agora já conhecem o mercado todo, já vão ganhar dinheiro pra caramba, já começam a imaginar, né, os carros, as viagens de luxo, casas de praia com day trade, né, pagar o cafezinho e o croissant, e aí acabam se dando mal. A minha pergunta queria saber o que você sugere nesse contexto de dificuldade e adversidade. As pessoas acabam muitas vezes tiltando também, que é perdendo o controle, apertando o botão, saber o que vai fazer mais depois da vida, e por aí vai. Muitas pessoas se endividam ainda, pegando dinheiro emprestado para fazer day trade. Então, o que você poderia falar sobre isso? Cara, eu penso muito num jovem quando está terminando o 2º grau, que é o ensino médio, e ele precisa escolher a faculdade. E aí eu falo o seguinte:
A grande maioria escolhe a profissão, a faculdade, baseado no quê? No que gosta. São poucas as pessoas que falam, não, eu vou ser engenheiro porque engenheiro dá muito dinheiro. O dinheiro, o financeiro, é consequência de um trabalho bem feito. Então, poxa, eu sou apaixonado pelo mercado financeiro. Eu gosto. Eu fico aqui na corretora mais de 10 horas por dia, olhando gráficos, estudando. Cara, eu tenho uma rotina que é realmente intensa, mas eu amo isso. Cara, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Se você vem querer fazer day trade focado em ganhar dinheiro, você vai perder. Você precisa aprender, né? Ou seja, você precisa focar num operacional bem feito, né? Ou seja, poxa, olha, eu aprendi aqui um setup com o Coen que ele funciona muito bem, a minha tomada de decisão, as minhas entradas estão bem encaixadas, o mercado está permitindo, então, cara, eu vou executar isso aqui mais vezes e eu vou ganhando com consistência. A palavra consistência tem que estar sempre dentro do vocabulário do trade. E eu vejo que as pessoas, não, eu vou ser trader porque eu vou ganhar muito dinheiro, eu quero comprar o Porsche, eu quero andar de avião. Cara, você está focado no financeiro. E aí você esquece do quê? Cara, do aprender, né? Do colocar na prática. E aí você acaba dando dinheiro para o mercado. Você não vai ganhar dinheiro, você vai perder. A grande maioria vem com a ideia errada, com o comportamento errado. A ideia errada, ela cria o comportamento errado. E depois, para você perder esse comportamento, né? Esses vícios que as pessoas constroem, é muito difícil. Quando eu trabalhava na mesa de operações, eu olhava aquele universo de pessoas perdendo dinheiro e eu observava o seguinte, cara, o comportamento deles é sempre o mesmo. Eles não estopavam, eles se alavancavam, ou seja, quando está perdendo, eles viram um gigante, eles se seguram na operação. E quando estão ganhando, eles se livravam da operação. E eu olhava aquela pequena minoria que ganhava dinheiro e o que eles faziam. E o comportamento também era igual, só que era completamente diferente do que aqueles que perdiam. Então, ganhar dinheiro na bolsa, eu não estou falando só de trade, pessoal, é swing trade, é carteira de longo prazo, você tem que ter um comportamento diferente da manada. Top demais, cara. Concordo plenamente contigo. O que você falou agora é o livro Rápido e Devagar, né? Totalmente o ser humano, né? O trader, o investidor, ele limita o ganho, mas não limita a perda, né? Então é surreal, é isso mesmo. Realmente a gente está ganhando. Quando a gente está ganhando, a gente fica com medo. Mas quando a gente está perdendo, a gente fica com medo, né? Aí, exatamente. Coen, fala um negócio para mim. Eu tenho uma curiosidade em saber de onde é que você tira os nomes dos setups que você cria. Porque às vezes a galera vem no chat falando algumas coisas, eu falo, cara, isso aqui é alguma pegadinha, isso aqui é alguma sacanagem, não vou responder, não. Outro dia, eu percebo até que o Vitão incorporou isso, que é uma pegada muito sua, que acaba... Me sinto honrado. Ele incorporou isso e ele vai criando algumas coisas. Outro dia eu estava vendo a galera, lei da mãe. Eu falei, rapaz, isso daqui, que lei da mãe o quê? Rapaz, eu falei, que papo é esse? E aí ele falou, cara, lei da mãe é o seguinte, a gente compra na volta. Toda mãe fala isso pro filho. Eu falei, como assim? Toda mãe, quando a criança pede uma coisa, fala, não, a gente compra na volta. E lei da mãe nada mais é do que um pullback. Puta, velho, eu rachei de rir, velho. Cara, aí eu queria saber como é que você queria. Tem o Maguila, tem o Príncipe, tem o Tira da Pesada. De onde é que surgem esses nomes? Cara, então, na verdade, assim, o mercado, a bolsa, né, é uma coisa já muito estressante, né? A gente sabe disso. Então, o que eu tento trazer é o máximo de, sei lá, fazer com que a bolsa, com que o nosso trabalho, né, porque é um trabalho nosso e também de quem está tradando, né, do outro lado, é um trabalho, né? Então, o que eu tento fazer é que seja o trabalho da forma mais agradável, mais lúdica possível, para que as pessoas possam meio que, né, relaxar lá dentro. Então, acho isso muito importante. E cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história, porque, sei lá, o Príncipe de Nova York foi a equipe que faltava 5 minutos para a live. Falei, gente, vou fazer uma live agora de uma estratégia aqui, qual o nome que eu vou colocar? Aí alguém falou, Príncipe de Nova York. Aí todo mundo decidiu, ok, beleza, ótimo.
Aí por aí vai. Então, um dia, eu ia ensinar uma estratégia que o nome da técnica era McGinley, o cara que criou a média móvel, McGinley Dynamic, que é o nome da média móvel. Aí eu comecei a falar, pessoal, essa média aqui é a média móvel de um cara chamado McGinley Dynamic, tal, tá. Aí no todo mundo, Maguila? É Maguila? Maguila virou Maguila. Entendeu? A gente vai, então, cara, a gente, né, se vira nos 30, né? Esse é o negócio. Aqui a galera gostar, tá ótimo. Então, cara, essas associações, elas acabam gerando uma identificação. As pessoas identificam, e aí o que eu acho legal é que, pô, a pessoa se identifica e ela procura saber o que que é. Pô, o que que é esse tal do príncipe que ele tanto está falando? O que que é esse tal do Maguila? Eu lembro que eu, como estou esporadicamente na live, e aí o Vitão conduz mais, eu vi a galera falando do tal do abraço pro Miltinho. Eu falei, quem é esse tal de Milton? Né? Eu falei, pô, ô Vitor, quem é esse tal de Milton aí que tu tá falando direto? Cara, não é. É abraço, eu falo, abraço pro meu time. E aí tinha uma pessoa achando que tava entendendo meu time como Milton. E aí falou isso, ele riu, e aí o bordão ficou, e aí criou-se o setup do abraço do Milton. Eu falei, puta merda, velho. Meu, teve um dia que eu tava na live, e aí assim, eu tenho esse negócio, se eu tô falando alguma coisa e o ativo que eu dei o call começa a andar a meu favor, eu continuo falando. Porque, pô, se eu tô falando, tá andando, se eu paro de falar, ele para. Aí tem um dia que eu falei, gente, o mercado tá muito volátil. O mercado tá muito volátil. Aí ele começou a andar a favor. Aí eu continuei, tá muito volátil. Aí continuou, muito volátil, muito. Aí ele foi e deu gain, né? Aí todo mundo riu e tal. Aí depois, no dia, sei lá, 2 dias depois, alguém escreveu, Coen, você tem que falar muito volátil, por isso que não tá indo. Aí eu comecei a falar e foi. E agora, quando precisa andar a nosso favor, a gente fala, gente, todo mundo junto, muito volátil. Volátil. Vai, cara, demais. Então a gente acaba se divertindo, né? Acho que é por aí. Pessoal, olha, a hora vai passando muito rápido, são 19h46, eu falei que a gente não pode passar das 20 horas, mas eu queria abrir alguns minutinhos para vocês fazerem perguntas, seja para mim e para o Coen. A gente está aqui sempre nesse bate-papo, oferecendo para vocês uma forma de aprender mais sobre o mercado, e aí a gente vai abrir 3 minutinhos para as perguntas, e aí depois a gente vai fazer um encerramento falando de alguns ativos que a gente está visualizando para 2021. Perfeito? Então, pessoal, a palavra está com vocês. Vou colocar a pergunta na tela, e aí, ou eu ou o Coen, a gente responde as perguntas de vocês. Vamos aqui, ó. Vou pegar a primeira aqui, nem li, vamos lá. Marco Loreto, o novato tende a buscar milhões de informações para tentar entender o mercado. Mesclar análise de fluxo, análise gráfica e ter excesso de informações, ou consegue se coexistir? Se sim, como? Olha, a gente estava falando aqui da parte objetiva, né? Então, eu e o Coen, a gente olha muito para esse lado. Claro que o ser humano, ele vai ter sempre um quesinho de subjetividade, né? Nós somos seres racionais. Então, a gente sempre tem um viés, alguma coisa que eu acho. Mas o peso disso não pode ser relevante nas estratégias. Então, se você vai mesclar estratégias, eu, pelo menos, ao dólar, eu olho um pouco de análise técnica e um pouco de fluxo. Funciona para mim. E aí eu sempre falo para vocês, testem. Às vezes o Panonco vai falar uma coisa para você que funciona para ele, e quando você vai testar no seu operacional, não funciona. Eu falo, ó, se você trouxe uma coisa nova que não mudou o teu resultado para melhor, faz sentido você usar? Não. Estava andando bem, ou seja, ou às vezes não está andando bem, mas não agregou. Então, tragam no seu operacional sempre coisas que agreguem. Então, não adianta você criar um monte de coisa, tornar coisa difícil. Eu falo que operar no mercado precisa ser leve, precisa ser simples, precisa ser objetivo. Não adianta querer inventar um monte de coisa, que aí eu acho que talvez não funcione. Top. Muito bom. Ó, essa aí o Coen vai falar melhor do que eu a parte de robôs. O que você acha, Coen? Robôs eu acho muito bom, acho uma coisa que é uma forma que você tem de diversificar, acho que diversificação é o que existe de melhor, então com o robô é mais uma forma de você diversificar seus investimentos. O robô, ele vai operar para você enquanto você estiver trabalhando, ou enquanto você estiver fazendo alguma outra coisa, ou enquanto você estiver tradando, né? Então, acho muito, muito interessante. A Toro, em breve, caso não tenha ainda, mas em breve vai ter várias opções de robôs também, para que você possa utilizar através dela. E o robô é legal, muita gente perguntou sobre a ansiedade, o robô tira a sua ansiedade, quem está operando é ele.
não é você vai só olhar o resultado, né? Você não pode mexer nele, deixa ele sozinho. Até poder pode, mas o ideal é que você não mexa, né? Então, olha lá, deixa ele operar a sua técnica, alguma técnica que você confie, você olha o resultado dele, o histórico dele, se você gostar do histórico, deixa ele operar para você, que pode ser uma solução bem legal. E corrobora o que a gente falou, né? Ou seja, tira totalmente subjetivo. O robô, cara, é a execução de algoritmo, então ele vai executar exatamente aquilo. A Toro hoje, ela já tem homologada a SmartBot, que é uma empresa que executa, né, as estratégias de robô. Então, se alguém quiser saber mais, tá lá no nosso site, podem dar uma olhada. Ó, tem uma outra pergunta, Carla, tá sempre com a gente. Gerenciamento de risco tem um peso de pelo menos 90% mais do que a técnica. O que vocês pensam a respeito? Eu não sei o tamanho do peso, mas gerenciamento de risco, quem não gerencia o risco, cara, não vai conseguir um bom resultado, seja no trade, seja no swing, seja na carteira. Quando eu falo de gerenciar risco, porque quando a gente fala de gerenciar risco no longo prazo, a gente está falando de diversificação. Eu conheço pessoas que viraram para mim e falaram: pô, Panonco, a Oi BR, né, a empresa Oi tá boa de comprar, eu recebi um dinheiro aqui de uma indenização, tô querendo comprar tudo de Oi. Tem gerenciamento de risco nisso? Não. Pô, o cara que faz o day trade, que não usa stop, tem gerenciamento de risco nisso? Não. Mesma coisa do cara do swing trade. Então, tem um peso de conhecimento, de técnica, gerenciamento de risco e o emocional, a disciplina de executar a estratégia corretamente. Tudo isso vai criar as condições para você conseguir ter uma boa performance, né? Muito bom. Vamos pegar mais perguntas. Estou pegando perguntas aleatórias, gente. Não vai dar para responder todo mundo, senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. E aí, realmente, não dá. Mas vamos tentar pegar aqui mais algumas perguntinhas. E aí depois a gente vai falar. Essa aqui é uma pergunta legal. Por que muitos day trades iniciantes ficam aferindo muitas estratégias? Isso aqui é um negócio... Eu tenho uma opinião... Quero saber do Coen. Uau! Olha, eu acho que as pessoas que estão começando, não é só quem está começando, não, acho que todo mundo, né? Acaba querendo utilizar muita coisa, ver o que funciona melhor. E o grande problema disso, na minha opinião, é que às vezes, uma estratégia ela dá compra ou dá venda ao mesmo tempo. Você vai escolher qual, né? Aí você compra por uma, vira a mão pela outra, depois topa em uma, estopa nas duas e as duas deram gain, por exemplo. Pode acontecer, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Segundo, tem uma coisa que meu pai... ele me fala já muito. Meu pai que me colocou na bolsa, 87 anos de idade, e ele me fala assim: filho, você já percebeu que muita gente, algumas pessoas que são um pouco limitadas, né? Mas têm muito sucesso, enquanto pessoas que são super inteligentes, mas não conseguem se encontrar na vida? Aí eu olhei e falei: é verdade. Aí ele falou: sabe por quê? Você já pensou? Eu falei: não sei. Aí ele falou: por quê? Porque as pessoas que são mais limitadas, elas sabem, às vezes, que elas não são tão, né, assim, inteligentes e tal, e elas se focam em ser muito boas naquilo que elas fazem. E elas acabam sendo boas naquilo. E as pessoas que são muito inteligentes, elas são tão inteligentes que elas descobrem uma coisa, depois querem pular para uma outra que é melhor, e depois querem para uma outra que é melhor ainda, uma outra que é melhor ainda. E elas acabam não sendo boas em nada, querendo ser boas em tudo, não fazem nada bem feito. Então, com técnica, é a mesma coisa. O que eu sempre sugiro seja bom em uma técnica ou em duas, talvez uma técnica para o comportamento do mercado lateral, em outra técnica para o comportamento do mercado em tendência, escolhe duas, ou no máximo três, e seja o melhor naquelas. E esquece todas as outras, se aquelas estiverem indo bem para você, que aí sim os resultados podem ser muito bons. O problema do iniciante é que ele conhece pouco de mercado. Aí ele vai conhecendo e fica pulando de galho em galho. Olha, isso aqui tá funcionando, eu vi o fulano de tal fazer. Olha, mas aquilo ali também. E ele fica querendo juntar tudo aquilo e o resultado não é legal. Então, às vezes, a falta de confiança, de acreditar, porque você não tem experiência no mercado, aí você começa a executar aquilo ali, não funcionou. Putz, estopei. Ih, preciso estudar mais. Às vezes você não precisa estudar mais. Pô, você estopou às vezes porque está dentro da estatística da estratégia. Ou seja, as pessoas ficam pulando de galho em galho e acabam não focando naquilo que você falou, que é conhecer a uma, duas, três e se tornar especialista. Então, é exatamente isso que você falou. Pessoal, última pergunta para a gente finalizar, e aí a gente faz a finalização falando aqui dos papéis que a gente vai
olhar com maior carinho para 2021. Vamos ver a última pergunta, vou pegar uma aleatória aqui. Cara, tá subindo rápido para mim aqui. Peguei uma aqui, pronto. Gostaria, por favor, que comentassem por que no Brasil não existe ainda tantas prop tradings. Pelo que conheço, é lucrativo, não vejo em nenhuma live comentários. Olha, eu acho que prop tradings ainda está longe de ser uma realidade no Brasil. Isso é uma realidade nos Estados Unidos. Quando você vai nos Estados Unidos, até tem umas que abrem para visitação, já fui uma que tem um andar cheio de trade, a galera operando, e é bem segmentada. Só que aqui no Brasil o mercado ainda, né, o mercado de capitais, que nem a gente falou, tá, não vou dizer nascendo, mas está começando a ganhar gosto do brasileiro agora. E você também tem algumas questões que são Brasil. Posso dar um exemplo? Cara, legislação trabalhista. Então, é algo que talvez coloque um risco maior nas prop trades. Ou seja, cara, você tem uma pessoa operando dentro da sua casa, ganhando simplesmente um percentual. Você se coloca também no risco trabalhista. Eu já vi pessoas comentando que isso é um risco existente, até porque você é um business que você não tem no Brasil ainda. Então, abre margem para criar uma jurisprudência. Não sei o que o Cohen acha. Eu concordo, a questão trabalhista é difícil, já pensei em abrir algumas vezes, mas a questão trabalhista é complicado, o cara tem que ser sócio, tem que ter uma MEI, tem que ter uma coisa tão difícil ficar trazendo muita gente voltando e voltando. Eu conheço alguns donos de algumas props e também não, ainda, né, pelas questões também, em outras questões do Brasil, ainda não dá também muito dinheiro para os donos das prop trades, então por isso que não tem tantas ainda, pode ser que um dia tenha. Exato. Bem, Cohen, vamos lá. Vou dar a palavra para você. O que você está olhando para 2021? O que você acha interessante? O que você espera do próximo ano que está chegando? Olha, eu acho que a gente... bolsa é expectativa, né? Então, se a bolsa está agora nas máximas, a expectativa é positiva para 2021. Então, não tem, sei lá, pelo menos por enquanto, pode acontecer, tudo pode acontecer, né? Em janeiro desse ano, ninguém esperava que fosse acontecer em fevereiro o que aconteceu. Mas, minha opinião, a expectativa é super positiva. É possível que a gente consiga atingir a máxima histórica até final de dezembro. Então, cara, a expectativa é super boa para a Bolsa 2021 e eu acho que alguns setores tendem a performar melhor. Um deles é o setor de bancos, como a gente falou, com talvez a volta dos bancos que estão descontados. A Bolsa do Brasil está descontada, né? Mesmo estando lá em cima, em dólar está super descontado. O Brasil teve, eu acho que uma das maiores desvalorizações no mundo, dentre os seus pares, né, países emergentes. O Brasil desvalorizou pra caramba em relação ao real versus o dólar. Então, o Brasil, mesmo nos topos, continua sendo barato. Os bancos estão muito baratos, porque eu estava até conversando com um analista fundamentalista um dia desses, e ele falou, os bancos estavam lá embaixo. Falou, já havia acontecido crise em bancos nos últimos 10, 15 anos, 2, 3 vezes, com problema de entrar outros players no setor, e os bancos sempre voltaram para cima. Então, bancos, na minha opinião, vale a pena ainda entrar. E aí, qual? Cara, tem vários, né? Tem, sei lá, todos os bancos grandes, eu acho que vale a pena pensar neles, os principais, pelo menos. E eu acho que também o setor de construção é muito bom. Eu estava lendo uma reportagem que esse ano aumentou em 40% a taxa de contração de empréstimo de financiamento imobiliário, porque está muito mais barato, né? Com juros lá embaixo, você tem um financiamento imobiliário muito mais barato e as pessoas agora com uma oferta, uma super oferta, né, imobiliária. Então as pessoas podem, aquela questão que você falou no início da live, né, de poder comprar a casa, tão sonhada casa própria, que o brasileiro tem isso na cabeça, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Só que com uma super oferta, com financiamento mais barato, com juros lá embaixo, e as pessoas não valendo a pena mais deixar o dinheiro na renda fixa com 2%, né, de juros que a gente tem ao ano, hoje é muito mais vantajoso você comprar um imóvel do que você alugar um imóvel, né, até pelo custo de oportunidade que você antes tinha na renda fixa, hoje em dia você não tem mais. Então, acho que a parte imobiliária também é interessante em termos de construtora. Tem várias construtoras grandes interessantes para comprar.
que eu acho que vale a pena, e a parte de infraestrutura, né? O Brasil tem aí uma expectativa de crescimento boa em 2021, e a parte de infraestrutura é uma parte que hoje ainda está muito atrasada. Então, empresas de infraestrutura, na minha opinião, tendem a performar também muito bem em 2021. Empresas de logística e por aí vai. Então, acho que a gente tem aí algumas oportunidades boas aí para 2021 para a gente poder ficar de olho. Concordo, gosto de todos esses setores, né? E aí, para não ficar chovendo no molhado, claro, não vou falar, gosto de banco também, claro, gosto de banco, mas vamos lá, outros setores que eu vejo que são boas oportunidades. Empresas que têm um foco para exportação. Claro, a gente está vendo o dólar voltar a patamares que estavam relativamente antes da pandemia, mas mesmo assim, a gente ainda tem setores que podem continuar 2021 tendo uma boa performance. Um deles, setor de proteína animal, ou seja, os frigoríficos. A gente tem demanda para exportação de proteína animal, a gente gosta de JBS, a gente gosta da própria BRF, que no passado não vinha muito bem, né? E meio que deu uma reestruturada, então quando a gente compara ela com outros players, tá num patamar interessante. A gente já falou de commodities, né, de petróleo e de minério, continuam sendo boas opções. Setor de consumo e varejo vai continuar também chamando atenção, justamente por causa da mudança do comportamento de consumo, as empresas que começarem a inovar, e aí eu acho um ponto interessante, a inovação dentro de algumas empresas vai chamar atenção e vai criar oportunidade. E aí, uma outra coisa que me chama muita atenção é que 2020 foi um ano recorde de IPO. A gente teve muita empresa nova chegando na Bolsa, e normalmente empresa nova, muitas vezes, traz oportunidade desconhecida, oportunidade que o mercado não está olhando. Vou dar um exemplo de uma empresa pequena que chamou atenção, fez IPO esse ano, a Priner, que é uma empresa prestadora de serviços para a indústria, fez o IPO, foi um IPO relativamente pequeno, se a gente for comparar com outros IPOs, mas é uma empresa pequena que tem um potencial de crescimento, uma empresa que não tem um grande endividamento, que tem um caixa saudável. Então, começar a olhar os IPOs que estão surgindo e tentar identificar boas oportunidades nessas empresas também pode ser uma boa aposta para 2021. Eu acho que 2021 pode bater o recorde de 2020 de entrada de empresas na Bolsa. E aí, vários outros setores, setor de energia é um setor defensivo que todo mundo tem que ter na carteira, paga bons dividendos, a gente vê as empresas de energia puxando bastante agora nos últimos 2 meses. Dá para entrar ainda? Dá, tem muita empresa de energia que está chamando a atenção, empresas que pagam bons dividendos, como é uma Taesa, uma Equatorial, que às vezes não paga tão dividendos, mas tem um potencial de crescimento, Eneve, Alupar, as mais tradicionais, Transmissão Paulista. Então, tem muita coisa boa. Então, eu sempre recomendo, pessoal, leiam sobre a empresa. Às vezes eu vou ler um relatório do fulano, do ciclano, do beltrano, entendo a tese, se eu concordo, se eu acredito naquilo, se aquela tese ela vai de encontro com os meus objetivos, seja de prazo, seja de entendimento, você pode, sim, montar a sua carteira, fazer a sua alocação, e sempre lembrando, foco no longo prazo. Quando eu falo de longo prazo, Cohen, eu não falo de tempo, eu falo de disponibilidade do recurso financeiro. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, é para o longo prazo, simplesmente para ter um argumento para não tomar uma decisão e às vezes encerrar uma posição que talvez não está tão interessante. Comprei a empresa A, e aí ela tem uma projeção, ela tem um plano que você vê que a empresa não tá se desenvolvendo. E aí você fala, não, é longo prazo, não, é longo prazo. Mas a empresa às vezes não está eficiente. Então, longo prazo é a disponibilidade do capital que você coloca em renda variável. Agora, as mudanças de carteira, você precisa estar sempre antenado. Não precisa estar olhando todo dia, mas você precisa estar ligado um pouco, estar lendo os relatórios, os balanços que a empresa
que a empresa divulga, ou seja, você como acionista, você também é sócio, você precisa estar ligado no business, tá por dentro do assunto. Com certeza, top demais, muito, muito, muito bom. Eu até mencionar aqui que a gente conseguiu 940 likes, quase batemos a nossa meta de 950 likes, pessoal. Obrigado por terem clicado no joinha pra gente aqui, quase. Batemos 940 likes por 10 likes, a gente quase, mas não tem problema, foi bom que a gente quase chegou lá, foi muito bom. Exato, quase não, galera, a live ainda não terminou, então vamos lá. Temos 1.159 pessoas ao vivo agora conosco. Não vamos deixar de dar um like se você gostou da nossa live. A primeira live onde eu e o Cohen, a gente bate esse papo, oferecendo conteúdo para vocês. Infelizmente, é uma horinha só. O tempo passa muito rápido. Eu prometo para vocês que vamos fazer mais vezes. E às vezes até algumas lives talvez possam ser mais técnicas. Vamos ensinar algumas coisas. Então, a gente está junto. Agradeço a presença do grande Rodrigo Cohen, a presença de todos vocês. Foi muito legal, pessoal, esse bate-papo. Eu acho que é sensacional a gente sempre trazendo conhecimento, conteúdo para todos vocês. Tamo junto, Panonco. Muito obrigado pela oportunidade. Toro, tamo junto e vamos para cima, que é isso aí. É isso aí, galera. Uma excelente noite para todos vocês e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Cohen, um abração, meu querido. Abraço.